Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma história fascinante, uma história muito instigante e uma história pouco conhecida por brasileiros e também muito pouco conhecida até mesmo por canadenses. Nós estamos aqui na cidade de St. Catharines, na província de Ontário, do Canadá, e nós estamos na Capela Salem, a Salem Chapel, uma igreja que tem uma história muito bonita, fascinante, também muito interessante, relacionada com a pessoa da qual nós iremos falar. Como vocês podem ver aqui, nós estamos falando de Harriet Tubman. Eu recentemente assisti um documentário que fala sobre a vida dessa mulher, dessa cristã, e também recentemente foi lançado um filme, também agora disponível em alguns meios de comunicação, também falando sobre a vida dela. Fazendo uma pesquisa rápida no YouTube, pelo menos em língua inglesa, nós podemos encontrar vários vídeos e até mesmo um desenho que foi feito voltado para o público infantil. Mas tendo dito isso, quem foi Harriet Tubman? Harriet Tubman, ela nasceu nos Estados Unidos, ela nasceu no período da escravidão. A data do seu nascimento é incerta, até porque a maioria dos escravos na época não tinham as suas datas de nascimento registradas. Não era uma prática comum realizada pelos donos desses escravos. Mas Harriet Tubman nasceu e por volta de 29 anos ela foge e começa um trabalho maravilhoso. Mas antes de falarmos sobre isso, deixa eu falar sobre a infância de Harriet Tubman. Harriet Tubman sofreu como a maioria dos escravos sofreram. Eu estou falando aqui da escravidão negra, no período que aconteceu nos Estados Unidos. E ela, quando criança, ela passou por um grande trauma quando ela perdeu, no caso, as suas irmãs. Ela foi separada de suas irmãs quando parte das suas irmãs foram vendidas para uma plantação diferente, para uma outra fazenda, separando assim a família. Ela também conta que ela sofreu muito certa vez antes do café da manhã, quando ela recebeu 5 chicotadas. Ela foi chicoteada antes do café da manhã e ela trouxe consigo essas marcas no seu corpo, assim como Jesus certamente tinha essas marcas também no seu corpo do sofrimento, e a Bíblia também fala sobre o apóstolo Paulo trazendo no seu corpo as marcas do sofrimento que ele teve ao pregar e disseminar o Evangelho. Mas talvez uma das principais dores que Harriet Tubman sofreu aconteceu quando ela foi enviada para fazer compras para o seu senhor, e ao chegar nessa loja, ela se deparou com um escravo que havia saído da plantação sem autorização do seu senhor, do seu dono. E aquele dono de escravo, que embora não sendo dono de Harriet Tubman, como ela era escrava, ele pediu que ela o ajudasse a prender aquele escravo. E ela se recusou a fazer isso. No momento que ela se recusou a fazer isso, ele pegou um objeto pesado e lançou sobre a sua cabeça, e aquilo a acertou gravemente, e ela passou depois a sofrer convulsões, ter fortes dores de cabeça, e ela passou a sofrer a vida toda como, muito provavelmente, reflexo, consequência desse ataque que ela sofreu por esse homem que nem mesmo sequer era o seu dono. Mas por esse e outros muitos motivos, Harriet Tubman queria ser livre, almejava viver em liberdade, e ela conseguiu fugir por volta dos 29 anos de idade. Ela sai de Maryland e ela consegue ir para Filadélfia, ou seja, ela estava fugindo praticamente da parte sul dos Estados Unidos e indo para a parte norte. E ali ela conseguiu uma rede de pessoas que lutava pela libertação dos escravos, pelo fim da escravidão, e ela foi ajudada até mesmo por essas pessoas que veio, e esse movimento, eles utilizavam um termo chamado de a ferrovia
clandestina ou subterrânea, que era uma maneira que eles tinham de tentar resgatar escravos e trazê-los para estados dos Estados Unidos em que a escravidão não era legalizada ou que os escravos podiam ser livres. E assim que Harriet Tubman chegou na Filadélfia, ela poderia ter ficado ali, viver livre, mas ela sentia essa responsabilidade de não só poder viver em liberdade, mas também de que seus parentes, seu pai, sua mãe, suas irmãs, suas sobrinhas, todos eles pudessem viver em liberdade. E ela começa agora a fazer viagens clandestinas, voltando às plantações, libertando escravos. Ela ficou conhecida como Moisés. As pessoas a chamavam de Moisés, assim como Moisés foi utilizado por Deus para libertar os escravos hebreus da escravidão do Egito. Ela também foi assim chamada, ela recebeu esse apelido por estar sendo utilizada como uma libertadora dos escravos. Mas assim que ela começou a libertar esses escravos e começou a trazê-los para esses estados e esses locais que eram livres, uma nova lei foi sancionada nos Estados Unidos, foi aprovada, dizendo que aqueles escravos que haviam fugido e que estavam em estados livres poderiam ser recapturados, poderiam ser presos, e agora as pessoas que moravam nesses locais livres deveriam ajudar e fazer de tudo para prender esses escravos que tinham conseguido alcançar a sua liberdade. E é nesse momento, então, que o local onde nós estamos, essa capela de Salem, a Salem Chapel, aqui na cidade de St. Catharines, passa a figurar na história desse movimento, tanto na vida de Harriet Tubman, como no movimento de libertação dos escravos dos Estados Unidos. Porque agora ela não poderia mais trazer aqueles escravos do sul para alguns estados do norte, uma vez que nos Estados Unidos a lei aprovada não deixava aqueles escravos agora livres. Eles estariam sempre preocupados que eles poderiam ser recapturados e levados de volta aos seus ex-donos, senhores. E então ela começou a trazer alguns desses escravos para o Canadá que não estava debaixo dessa lei e que, pelo menos naquela época, eles não tinham as mesmas leis de escravidão que existiam nos Estados Unidos. E ela frequentou essa igreja, trouxe muitos escravos que passaram a fazer parte dessa igreja, e essa igreja, portanto, é um marco histórico muito importante na história da luta dos negros pela sua liberdade, e também uma história muito bonita sobre essa mulher, essa heroína que doou a sua vida por essa causa. Ela é conhecida por libertar, por ter conduzido mais de 300 negros, e além de tudo, quando a guerra civil eclodiu nos Estados Unidos, ela continuou a lutar. Ela atuou como cozinheira, ela atuou como enfermeira, ela atuou como liderando uma expedição que libertou muitos escravos. Ela morreu com aproximadamente 93 anos de idade. Então, esse vídeo de hoje é para falar, para conhecer essa mulher fascinante e um pouquinho da história dessa mulher relacionada com a história do Canadá. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, fiquem todos com Deus.